Olha só, Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, acaba de publicar que a Polícia Federal também foi pressionada pelo Moraes no caso do Banco Master. Então a gente tem a Malu Gaspar do Globo dizendo isso, dizendo que houve pressão no Banco Central. A gente tem o Estadão ontem dizendo que o Galípolo recebeu 6 ligações do Moraes num dia só para falar do Master. E a gente tem agora a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, dizendo que a Polícia Federal também sofreu pressão do Moraes a respeito do Master. A imprensa está largando a mão do Moraes. Eu vou te contar por quê e vou te dar detalhes dessa história que a Folha acaba de publicar. Muito bem, o que diz a matéria aqui da Mônica Bergamo é o seguinte, ela fala, tô lendo, os banqueiros que afirmaram que para os jornalistas que o Moraes pressionou o Banco Central a respeito do Banco Master, também disseram, as mesmas fontes também disseram ter ouvido de integrantes da Polícia Federal que o Moraes, que o magistrado também também manifestou ao órgão, à Polícia Federal, interesse no andamento das investigações a respeito do Master. Então ele teria procurado a Polícia Federal para saber como andavam as investigações sobre as fraudes no Master. E, segundo a coluna da Mônica Bergamo, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, negou o caso, mas, segundo as fontes da Mônica Bergamo, esse fato, a pressão na Polícia Federal, teria chegado até o Lula. E o Lula respondeu quando essa pressão chegou a ele, contaram a ele que a Polícia Federal estava sendo pressionada, ele disse, a resposta do Lula sobre o caso seria a seguinte: faça o que for necessário. Entende-se que faça o que for necessário em favorecimento do demandante, do Moraes, que estava solicitando. Repito, a Polícia Federal nega, essa história já está na cúpula da polícia, etc. Todo mundo disse, não, esses rumores estão realmente ocorrendo, mas é tudo mentira, nada disso aconteceu. Bom, o fato, como eu mencionei, é que a história só cresce. É impressionante como essa história ela daqui a pouco, onde mais isso vai parar. Então, a influência ou possível influência do Moraes junto ao Banco Central, a possível influência do Moraes junto à Polícia Federal, e as coisas vão se avolumando e a imprensa a velha mídia vai largando a mão do Moraes. Repito, a gente já teve o Estadão, a gente já teve o Globo, agora a Folha entra nessa discussão. E quando a velha mídia faz isso, ela faz isso com uma intenção. A intenção da velha mídia é rifar o Moraes. Parece que está claro. O Moraes está sendo rifado por aqueles que o criaram. O sistema que criou o Moraes está agora rifando o Moraes. Por quê? Porque ele já fez o trabalho dele, que era prender o Bolsonaro e tirar o bolsonarismo o máximo que fosse possível do tabuleiro político do ano que vem. Esse trabalho foi feito, agora eles querem rifar o Moraes, porque o Moraes é vamos dizer assim, uma pessoa que perdeu a noção. A imprensa, lembram-se, começou a dizer, olha, é importante que volte ao normal, é importante que o STF volte ao normal. Quando prenderam o Bolsonaro, é importante que volte ao normal, não voltou. E aí essa história começou a correr, de que o Moraes, ele teria essas influências. Então fica claro, primeiro, que a imprensa estava guardando, essa bala de canhão, a velha mídia estava guardando essa bala de canhão. Se o Moraes não voltasse ao normal, eles soltariam. Não voltou, agora estão soltando. Então vai ser muito difícil o Moraes se desvencilhar disso, já que a imprensa praticamente inteira, a velha mídia inteira, foi para cima dele e parece que realmente o Moraes tem aí muito, muito a explicar. Brasília entrou em ebulição depois da nota constrangedora de Alexandre de Moraes sobre sua relação com o Banco Master. O que era para ser um esclarecimento virou um desastre. Em vez de apagar o incêndio, o ministro jogou combustível. A repercussão foi imediata e pesada, e pela primeira vez veio de todos os lados. A tal nota não respondeu ao que realmente importa. Moraes falou em reuniões sobre a Lei Magnitsky, mas escapou da pergunta central. Ele tratou ou não do Banco Master com Galípolo e com o Banco Central?
Não houve negativa clara sobre ligações, mensagens ou contatos fora da agenda formal. E isso bastou para demolir qualquer tentativa de defesa. A explicação virou uma peneira, cheia de buracos, e a nota divulgada depois pelo Banco Central só agravou ainda mais a situação. O mais simbólico é que a reação negativa não ficou restrita à direita. Colunistas do Globo, da Folha, do UOL e da CBN disseram abertamente que Moraes tergiversou, saiu pela tangente e fugiu do assunto. A leitura geral foi clara. A nota não explicou nada. A sensação transmitida foi de desrespeito à inteligência do público, como se bastasse uma redação cuidadosa para encerrar um caso grave. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. O episódio envolvendo o contrato milionário da esposa do ministro com o Banco Master só aprofundou a crise. Não há explicação objetiva sobre o serviço prestado, nem sobre a necessidade do contrato, nem sobre a coincidência com a suposta atuação direta de Moraes junto ao Banco Central. Juristas começaram a falar sem rodeios em indícios de advocacia administrativa e possível conflito de interesses. E o silêncio da PGR passou a incomodar até quem sempre defendeu o sistema. O clima político mudou. O que antes era tratado como radicalismo, agora virou pauta legítima. Pela primeira vez, discutir impeachment de Alexandre de Moraes deixou de ser tabu. Senadores falam em CPI, deputados anunciam novos pedidos de impeachment e até analistas mais moderados admitem que o ministro se tornou um problema institucional. Nos bastidores, cresce a percepção de que Moraes virou um peso para o próprio establishment, alguém que concentra poder demais, cria medo demais e agora oferece risco demais. O erro foi grave. A resposta foi pior ainda, e a blindagem começou a rachar. Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou a assessoria sobre a Lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas 2, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora
é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra o Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de R$ 3.600.000 mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia R$ 129 milhões no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3.600.000. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa ontem. Soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado a OAB e a Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo
e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.